É com muita alegria que nós retornamos para darmos sequência ao nosso curso bíblico Conhecendo a Palavra de Deus. Hoje nós estaremos fazendo o nosso quarto estudo deste curso. Nós iremos orar. Santo Deus e Pai que estás nos céus, aqui estamos agradecidos por tudo quanto tens feito por cada um de nós e neste momento nós iremos abrir a Tua Palavra para estudá-la. Pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo nos dê entendimento, nos ajude a compreendermos e colocarmos em prática em nossa vida os Teus ensinamentos. Abençoa todos os nossos irmãos, onde quer que se encontram. Nós te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos dar sequência ao nosso curso. Hoje é a quarta aula, como eu disse agora há pouco, e nas primeiras aulas nós já tivemos aí um pequeno vislumbre de como é a Bíblia Sagrada, por que ela foi escrita, por que Deus usou pessoas para escrever a mensagem que Ele queria trazer para o seu povo. E a Bíblia, como nós sabemos, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, algumas partes em aramaico. A Bíblia ela foi escrita para pessoas de um tempo bem distante e este povo tinha uma cultura muito diferente da nossa. Mas a Bíblia chegou até nós hoje, por quê? Porque nós aceitamos a Jesus em nossa vida e Jesus foi o enviado de Deus para poder salvar a humanidade. E Jesus veio para o seu povo, para os judeus. E então a Bíblia ela foi escrita para os judeus. Mas a partir do momento em que os judeus rejeitaram a Jesus, então o Evangelho foi levado aos gentios e chegou até nós. E então nós também utilizamos a Bíblia, o mesmo livro que foi utilizado pelos hebreus, que foi utilizado pelos judeus e que ainda é utilizado até hoje por muitas pessoas em várias partes do mundo. A Bíblia Sagrada, ela não é um livro qualquer, não é um livro comum para ser lido como nós lemos um livro de história, como nós lemos um livro de romance. A Bíblia, ela precisa ser lida com oração e meditando, procurando tirar lições daquilo que nós estamos lendo. Muitas pessoas fazem ano bíblico. O que é o ano bíblico? É ler a Bíblia durante um ano, toda do Gênesis ao Apocalipse. Então se lê em média de 3 capítulos por dia. Só que as pessoas, a maioria, fazem a leitura como uma leitura dinâmica para poder cumprir ali o seu objetivo de ler a Bíblia em um ano. Mas esse não é o objetivo principal. Nós precisamos comparar textos bíblicos para podermos entender aquilo que nós estamos lendo. Por isso que nós precisamos ler com atenção, não estudarmos a Bíblia ou lermos a Bíblia quando nós estamos fazendo outras coisas. Muitas pessoas, por exemplo, ouvem este nosso curso fazendo outras coisas, assim não vai aprender nada. Para que nós possamos aprender, nós precisamos dedicar tempo, reservar um tempo especial só para aquele momento, fazer anotações, ir na Bíblia, procurar os versos que estão sendo lidos e então nós indo aprendendo o que Deus quer falar conosco. Mas isso tem que ser feito com persistência, tem que ser feito com dedicação. A pessoa não pode ouvir, por exemplo, esta aula apenas uma vez e agora deixar para lá e esperar a próxima aula. Não, este vídeo tem que ser visto várias vezes durante a semana, como eu disse, fazendo anotações, abrindo a sua Bíblia, procurando os textos bíblicos, para que você possa pegar intimidade com a Bíblia. E se nós não fizermos isso, repetirmos várias vezes o curso, a aula que foi dada, nós não iremos aprender. Jesus mesmo, quando esteve aqui na terra, ele disse, olha, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. Está em João capítulo 5, verso 39. E nós estamos examinando a Bíblia, nós estamos fazendo como que aquela pessoa que achou o mapa da mina e agora está procurando o tesouro, nós estamos fazendo assim com a palavra de Deus, procurando encontrar nela a salvação através de Jesus. Nós precisamos então gastar tempo para aprendermos
e conhecermos a palavra de Deus. Eu quero pedir a vocês que vejam cada vídeo de cada aula várias vezes, não somente uma vez. E outra coisa, seria bom que todos vocês fossem inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube. Por quê? Porque quando você recebe vídeos no seu WhatsApp ou em outra rede social, depois de algum tempo você precisa deletar para que possa sobrar mais espaço no teu telefone. E então, sendo esta aula no YouTube, você pode acessar a hora que você quiser, porque sempre vai estar lá e não vai sobrecarregar o seu telefone. Então, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal Hora Tranquila e então assista estas aulas desse curso Conhecendo a Palavra de Deus e também assista todos os vídeos que nós temos ali, dos estudos que fazemos diariamente, das reflexões, das orações, estão todas no nosso canal no YouTube. Nós vamos então hoje falar um pouquinho a respeito desse Deus que criou todas as coisas. Quando nós lemos em Gênesis no capítulo 1 e no verso 1, qualquer Bíblia você pode ler, vai estar escrito exatamente o que eu vou ler aqui. Gênesis capítulo 1, verso 1, nos diz assim a palavra de Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. Tudo teve um início. Este mundo começou no princípio. Que princípio é esse? Quando Deus começou a contar o tempo. Por quê? Porque antes de Deus criar este mundo, Deus já existia. Deus ele é eterno, Deus não tem princípio nem fim. Mas a partir do momento em que ele criou este mundo, que ele estabeleceu aqui a sua criação, então começou a contar o tempo neste planeta Terra. E hoje nós temos aí aproximadamente 6.000 anos que o mundo foi criado, desde a criação, da semana da criação, com Adão e Eva, até hoje se passaram aproximadamente 6.000 anos. E sabemos que Deus, ele controla todas as coisas. Deus, ele é o que sustenta todas as coisas. Mas quando nós falamos Deus, nós pensamos às vezes somente em Deus, o Pai. Mas quando a Bíblia fala em Deus, ela normalmente está falando na Trindade, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Por quê? Porque no hebraico, que é o original, que o Antigo Testamento foi escrito, quando diz ali um Deus, essa palavra no hebraico é a palavra Echad. Por que é usada essa palavra Echad? É porque exatamente quer dizer uma unidade composta. Este Deus quer dizer unidade composta. E o que é unidade composta? Unidade composta nós poderemos entender se nós lermos em Gênesis no capítulo 2 e no verso 24. Você pode ler aí na sua Bíblia, Gênesis 2, no verso 24, nos diz assim: Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Aqui, Deus disse para o homem: deixa pai e mãe e une-se à sua mulher. E então vocês dois serão uma só carne. É como você que está nos acompanhando, se você é casado ou casada, a partir do momento do casamento, vocês se tornaram uma só carne, mas são duas pessoas. Essa uma só carne é porque vocês têm agora um único propósito, um único objetivo, um único ideal como casal. E então por isso se diz uma só carne. Assim é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. São três, mas que têm apenas um propósito, que é o bem-estar da humanidade. Nós lemos ainda na palavra de Deus, nós encontramos aqui em Êxodo capítulo 34, Êxodo 34 é o segundo livro da Bíblia, você pode procurar aí na sua Bíblia. Eu oriento você a dar uma pausa, tá? Para você procurar aí o versículo. Então, Êxodo capítulo 34 e nos versos 6 e 7, nos diz assim a palavra de Deus. Êxodo 34, versos 6 e 7, e passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor,
Deus compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Êxodo 34, versos 6 e 7. Então aqui Moisés falando, né? Senhor, Senhor, Deus compassivo. Esse é o Deus que tem o controle de todas as coisas. Por isso que há um só Deus, unidade composta, como eu disse, Pai, Filho e Espírito Santo. Em João capítulo 3, no verso 16, está no Novo Testamento. João é o 4º livro do Novo Testamento. Procure aí na sua Bíblia, novamente dê aí uma pausa e você vai encontrar então João capítulo 3, verso 16, nos diz assim a palavra de Deus: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então Deus Pai e Deus Filho. Deus, ele precisou tomar essa decisão por causa da entrada do pecado neste mundo, enviar o seu Filho para morrer em lugar do ser humano. Esse é um outro estudo que nós vamos fazer. Mas aqui nós já vemos, Deus amou o mundo e deu o seu Filho. Agora, nós sabemos que em Isaías, no Antigo Testamento, é logo depois do livro de Salmos, Isaías no capítulo 9 e no verso 6, aqui nós encontramos a profecia do profeta Isaías de que Jesus haveria de nascer. Isaías 9, verso 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então aqui o profeta Isaías falando do menino que haveria de nascer, Jesus haveria de vir, e ele seria Deus Forte, Pai da Eternidade. Então Jesus, está claro na palavra de Deus que ele também é Deus. E ainda, nós lemos em Miqueias, no capítulo 5 e no verso 2, a palavra de Deus aqui em Miqueias, capítulo 5 e no verso 2, nos diz: e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, mais uma vez, a palavra de Deus comprovando que Jesus é Deus e que ele existe desde a eternidade. Então, como nós vimos, Deus, o Criador dos céus e da terra, não é somente um, mas são três. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E também a palavra de Deus nos diz em Gênesis capítulo 1, no verso 2, Gênesis, capítulo 1, e no verso 2, a palavra de Deus nos diz: a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, aqui na criação, nós encontramos também a presença do Espírito Santo que pairava sobre as águas. E também no livro de Atos dos Apóstolos, que está no Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, e nos versos 3 e 4. Aqui nos diz a palavra de Deus. Atos, capítulo 5, versos 3 e 4, diz assim: então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor sobre todos os ouvintes. Então, aqui, o apóstolo Pedro, falando com Ananias, que ele não havia mentido a ele, a Pedro, mas mentiu ao Espírito Santo, mentiu a Deus. É por isso que Ananias morreu instantaneamente quando ele mentiu, dizendo que estava levando todo o dinheiro da propriedade que ele havia vendido para dar
para a causa do Senhor. E ali mesmo ele faleceu. Então, hoje nós vimos que Deus, o Criador de todas as coisas, são três: Pai, Filho e Espírito Santo. Você recapitule várias vezes esse estudo, marque na sua Bíblia, sublinhe os versos bíblicos e vá todos os dias tirando um tempo que você tenha tranquilidade para acompanhar a explicação, para que você possa entender. Então, como nós dissemos, a Bíblia é um livro que precisa ser estudado, não lido apenas como um livro qualquer. Por quê? Porque para entendermos nós precisamos da orientação e da direção do Espírito Santo para podermos então assimilar aquilo que nós estamos estudando. Nós queremos pedir a vocês que comecem a decorar os livros da Bíblia. Semana passada nós falamos aqui sobre os 5 primeiros livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. É o Pentateuco, 5 livros escritos por Moisés, chamada pelos hebreus de Torá. Agora, eu quero dizer a vocês que seria bom nós agora, essa semana, decorarmos até o livro de Salmos. Vamos fazer esse esforço? Tire tempo então, cada dia decore alguns livros, vai memorizando e vai então conhecendo todos os livros do Antigo Testamento. Nós queremos agradecer a todos vocês que estão estudando conosco. Com certeza está sendo muito útil, proveitoso para cada um de nós. E lembrando que no final deste curso, o Ministério Hora Tranquila estará oferecendo a você, enviando para você, um certificado de conclusão do curso bíblico Conhecendo a Palavra de Deus. Que Deus nos abençoe e até o nosso próximo estudo.